primeiro caso de feitiçaria na Bíblia: magos do Egito e o limite das trevas. Graça e paz, sou o profeta pastor Marconi Silva. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e visite a sua casa agora, aí onde você está. Nós estamos dando continuidade à campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, e hoje chegamos ao episódio 22. E deixa eu te falar com muita clareza, esse episódio é necessário, porque existe muita gente vivendo com medo, vivendo oprimida por histórias, por ameaças, por comentários maldosos, por suposições espirituais e perdendo a paz que deveria guardar o coração. Hoje nós vamos voltar ao Egito, ao momento em que Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó. A Bíblia relata que, quando o sinal foi feito, os magos do Egito também tentaram imitar através de encantamentos. E aqui já começa uma lição profunda. Nem tudo que se manifesta é poder soberano. Nem tudo que impressiona é autoridade verdadeira. Existem manifestações que parecem força, mas são limitadas. Existem coisas que assustam, mas não governam. Porque quando o Deus vivo entra em cena, as trevas têm limite. E eu quero te perguntar com sinceridade pastoral: você já passou por situações que pareciam algo armado? Já sentiu um peso estranho dentro de casa? Já viveu dias de ansiedade, perturbação, confusão e pensou: o que está acontecendo? Calma, respira. Não é para você viver apavorado, é para você viver posicionado. Medo paralisa, discernimento fortalece. E hoje Deus vai te dar entendimento para que você pare de viver assustado e comece a viver firme. Agora eu já te peço, raspa esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa de clareza espiritual. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, porque cada interação ajuda essa mensagem a alcançar mais famílias que estão precisando de orientação. Na descrição e nos comentários estão os links dos parceiros com ótimos produtos para você conferir. Quando você acessa por ali, você também fortalece o canal e contribui para que essa obra continue avançando com responsabilidade e compromisso com a palavra. Fica comigo até o final, porque hoje você vai entender algo muito importante. As trevas têm limite. O poder de Deus não tem, e quando você compreende, meu irmão, minha irmã, presta muita atenção nisso. A primeira coisa que a Bíblia revela naquele confronto no Egito é que existe sim imitação espiritual. Moisés chega com uma ordem clara de Deus, com autoridade delegada pelo Senhor, e os magos de Faraó tentam copiar o sinal. Eles reproduzem algo parecido, e é aqui que mora o perigo. Porque para quem olha de fora pode parecer igual. E tem gente que pensa assim: então é tudo a mesma coisa. Não é. O inimigo sempre tenta imitar o que é verdadeiro. Ele não cria do zero. Ele copia, ele distorce, ele falsifica. Ele pega algo que Deus faz e tenta reproduzir uma versão limitada, sem vida, sem essência. Hoje também é assim. Tem gente que usa palavra bonita, discurso espiritualizado, ambiente montado, ritual impressionante, movimento que arrepia e até usa o nome de Deus. Mas quando você olha o fruto, é medo, é confusão, é dependência emocional, é prisão espiritual. E a Bíblia é clara: pelos frutos se conhece. Deixa eu falar de forma simples, direta, pastoral. O que é de Deus liberta, o que não é de Deus amarra, o que é de Deus traz paz, o que não é de Deus traz perturbação, o que é de Deus aproxima da cruz, o que não é de Deus afasta da verdade.
Nem tudo que parece milagre vem do céu, nem toda manifestação é santa, nem toda experiência espiritual é presença do Espírito Santo. Se você não vigiar, você começa a confundir poder com presença. E existe diferença. Pode haver manifestação sem santidade, pode haver impacto sem transformação, pode haver sinal sem submissão a Deus. Por isso, discernimento é essencial. Não é para você viver desconfiado de tudo. É para você aprender a examinar pela palavra. O padrão é a Bíblia. O filtro é a Escritura. O fruto precisa ser liberdade, arrependimento, vida transformada. Quando Deus age, Ele não gera espetáculo vazio, Ele gera libertação verdadeira, Ele não cria dependência do homem, Ele conduz a dependência dele. E quando você entende isso, você para de se impressionar com a aparência e começa a buscar essência. Agora olha isso. Eu até arrepio quando lembro dessa cena. Deus permitiu que os magos imitassem por um instante. Ele não impediu na hora, ele deixou acontecer. Mas depois ele mostrou o limite. A vara de Arão engoliu as outras varas. Engoliu, não foi empate, não foi equilíbrio, foi superioridade. Foi o céu dizendo com clareza: eu mando aqui. O mal pode até fazer barulho, pode impressionar por um momento, pode parecer forte, mas não governa. A treva ameaça, mas não reina. Quem reina é o Senhor. Quem tem a última palavra é Deus. Quem estabelece limites é o Altíssimo. Só que existe um detalhe muito sério nisso tudo. Muita gente se assusta com o barulho e esquece da autoridade. Fica olhando para o movimento das trevas e esquece da soberania do céu, fica medindo o tamanho do problema e esquece do tamanho do Deus que serve. Meu irmão, peraí, deixa eu falar com você de forma direta. Se Deus está do seu lado, você não precisa viver apavorado. Você precisa se posicionar, não é desespero, é alinhamento, não é medo, é fé firme. Inveja, macumba, ataque espiritual, palavra maldita, tudo isso tem limite quando existe aliança verdadeira com Deus. O problema não é o barulho do mal, o problema é quando a pessoa abre porta, quando vive no pecado escondido, quando vive na negligência espiritual, quando abandona a oração, abandona a santidade, abandona compromisso, aí ela perde a autoridade. Porque a autoridade espiritual não é grito, é vida alinhada, não é frase bonita, é caráter diante de Deus. Mas quando você vive em santidade, quando você ora, quando você guarda seu coração, quando você fecha as brechas, o que acontece? Deus mesmo entra no confronto. E quando Deus entra, Ele não divide espaço, Ele engole o mal, Ele estabelece limite, Ele mostra quem governa. A vara de Arão engoliu as outras, e isso continua sendo uma mensagem para hoje. Quando existe aliança com o Deus vivo, nenhuma imitação espiritual prevalece, nenhum ataque tem poder final, nenhuma treva governa sua casa. O céu continua dizendo: eu mando aqui. Então não viva com medo, viva posicionado, porque onde Deus governa, o mal recua. Chega um ponto no confronto em que até os próprios magos dizem: isto é o dedo de Deus. Eles reconhecem, eles admitem, eles entendem que ali não era truque, não era técnica, não era encantamento, era autoridade superior, era céu, era poder que não podia ser copiado. Isso é muito forte, porque significa que existe um nível onde a feitiçaria não alcança, existe uma dimensão onde a treva não entra, existe um limite onde a imitação para e a verdade prevalece. Deus expõe a fraude, Deus revela quem é quem, Deus deixa claro onde está o poder verdadeiro. E isso fala diretamente para hoje. Tem gente vivendo confusa, indo em tudo quanto é lugar, procurando resposta em ritual,
em promessa fácil, em atalho espiritual, mistura fé com superstição, mistura oração com prática errada, mistura altar com engano. E o Senhor está dizendo com amor, mas com firmeza: volta para mim. Deus não divide glória, Ele não compartilha autoridade com treva, Ele não negocia soberania. Quando Ele se manifesta, fica claro quem governa. E eu preciso falar algo com responsabilidade espiritual. Quem brinca com feitiçaria, brinca com destruição. Quem busca atalho espiritual, colhe dor, porque aquilo que parece solução rápida cobra preço alto depois. O inimigo nunca dá nada de graça, ele sempre exige algo em troca. Mas quando a pessoa se volta para Deus de verdade, quando abandona a mistura, quando rompe com o engano, a mentira cai, o medo perde força, a confusão se dissipa, a verdade aparece, a paz volta. Tem coisa que só Deus faz, não é ritual que resolve, não é palavra bonita que muda destino, não é aparência espiritual que traz libertação, é Deus, é presença, é arrependimento sincero, é aliança verdadeira. E quando Deus entra na história, não tem imitação que sustente, não tem treva que permaneça, não tem fraude que sobreviva, porque tem nível que só o dedo de Deus alcança. Aqui eu preciso falar com seriedade, sem suavizar o que a palavra mostra. Faraó viu sinais claros, viu confronto espiritual, viu evidência diante dos próprios olhos. Não era falta de prova, não era falta de manifestação, era dureza de coração. Ele presenciou o agir de Deus e mesmo assim decidiu resistir. Isso continua acontecendo hoje. Tem gente que vê Deus livrando, vê Deus falando através da palavra, vê Deus mostrando onde precisa mudar, mas insiste no erro. Sabe que existe porta aberta, sabe que está andando com gente errada, sabe que mantém práticas que não agradam a Deus dentro de casa, sabe que precisa alinhar decisões, mas não larga. E depois pergunta por que vive em batalha constante. Não dá para querer vencer ataque espiritual mantendo brecha aberta. Não dá para querer autoridade espiritual vivendo em desobediência consciente. Deus livra, sim. Deus protege, sim. Deus é misericordioso, sim. Mas Deus também exige decisão, exige posicionamento, exige obediência. Deixa eu falar de forma bem clara. Milagre não substitui caráter. Sinal não substitui arrependimento. Confronto espiritual não resolve coração endurecido. O coração endurecido vira campo fértil para engano, quando a pessoa escuta, mas não pratica, vê, mas não muda, entende, mas não decide. Ela se torna vulnerável, não porque Deus abandonou, mas porque ela escolheu resistir. Faraó poderia ter cedido no primeiro aviso, poderia ter evitado dor, poderia ter poupado sofrimento, mas cada resistência aumentou as consequências. Meu irmão, minha irmã, não espere a dor aumentar para alinhar a vida. Não espere a situação piorar para obedecer. Não espere perder para valorizar a direção de Deus. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de fechar portas. Hoje é dia de ajustar caminhos. Hoje é dia de dizer: Senhor, eu não vou endurecer meu coração. Porque quando o coração se rende, a proteção se estabelece. Quando a obediência entra, a vulnerabilidade sai. Quando você se alinha com Deus, o medo perde espaço. Não seja como Faraó, seja como quem ouve e muda. O Egito na Bíblia representa lugar de opressão, de escravidão, de jugo pesado. E Deus tirou o povo de lá com mão forte, com sinais, com poder, com autoridade. E isso nos ensina algo muito importante. Mesmo quando existe ataque, mesmo quando há pressão espiritual, mesmo quando o ambiente parece fechado, Deus sempre tem saída. Mas presta atenção em um detalhe que muita gente ignora. O povo precisou caminhar, precisou obedecer, precisou seguir a direção dada por Deus através de Moisés. Não foi só assistir ao milagre, foi participar do processo.
E eu aplico isso direto para a nossa vida hoje. Você quer proteção espiritual? Então precisa andar no caminho de Deus. Quer livramento? Precisa alinhar escolhas. Quer vitória? Precisa fechar brechas. Não adianta orar por proteção e continuar alimentando prática errada. Não adianta declarar cobertura e manter conversa que contamina. Não adianta pedir livramento e continuar consumindo conteúdo que enfraquece a fé. Não adianta clamar por paz e manter amizade tóxica que semeia divisão. Tem coisa que precisa ser cortada. Cortar práticas erradas. Cortar ambientes nocivos. Cortar conversas que alimentam inveja, cortar hábitos que abrem porta. Deus peleja sim, mas você obedece. Deus abre o mar, mas o povo precisa atravessar. Tem gente que quer que Deus faça tudo, mas não quer abrir mão de nada. Quer livramento sem renúncia, quer vitória sem mudança, quer proteção sem santidade. Aí fica difícil. A Bíblia mostra um padrão claro. Deus dá vitória quando há alinhamento, quando há obediência, há cobertura, quando há compromisso, há autoridade. Quando a casa decide servir ao Senhor de verdade, o inimigo perde terreno. Não é grito que garante vitória, é posição. Não é emoção que sustenta a proteção, é obediência contínua. Quando a família decide andar com Deus de forma séria, o ambiente muda, a atmosfera muda, a autoridade espiritual aumenta. E onde há aliança com Deus, o Egito não permanece, a opressão não governa, a treva não prevalece, porque casa alinhada com o Senhor vive debaixo da mão forte dele. Eu termino com um alerta que protege famílias e evita muita dor. Deus sempre deixou claro nas Escrituras que o povo dele não deveria buscar adivinhação, consulta, encantamento, feitiçaria ou qualquer caminho espiritual que não fosse o próprio Senhor. E por que essa proibição é tão firme? Porque isso abre porta, porque isso contamina, porque isso cria vínculo espiritual errado. Porque isso escraviza a alma. Não é exagero, é proteção. Quando alguém, mesmo dizendo que crê em Deus, corre para atalhos espirituais na hora do aperto, está trocando a fonte, está dizendo na prática que não confia totalmente no Senhor. E deixa eu falar com amor e firmeza. Isso nunca termina bem. O que começa como curiosidade pode virar dependência. O que começa como só para ver pode virar opressão. Meu irmão, minha irmã, não. A nossa fonte é Deus. A nossa direção é a palavra. A nossa segurança é Jesus. Não é consulta escondida, não é ritual alternativo, não é promessa fácil, é aliança verdadeira. Se tem algo estranho na sua casa, não é hora de desespero, é hora de consagração, não é hora de correr para qualquer solução, é hora de correr para o altar. Ore, renuncie práticas erradas, alinhe sua vida, feche portas que foram abertas por negligência ou curiosidade. Declare que sua casa pertence ao Senhor. Quando você se posiciona, o ambiente muda. Quando você se arrepende, a autoridade volta. Quando você decide servir somente a Deus, as trevas perdem espaço. Confie nisso. O Deus que venceu no Egito continua vencendo hoje. Ele colocou limite nos magos. Ele expôs a imitação. Ele mostrou quem governa. E ele continua sendo o mesmo. As trevas têm limite, Deus não. E há honra, proteção e livramento para quem permanece fiel. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com temor, fé e dependência total do Senhor. A Tua palavra mostra que existe confronto espiritual, mas também revela que o Senhor é soberano, que reina acima de tudo e que o mal tem limite diante da Tua autoridade. Pai, visita agora cada pessoa que está orando comigo. Visita essa casa, visita essa família, visita a mente, visita o coração. Se houver medo escondido, arranca agora. Se houver opressão silenciosa, quebra agora. Se houver perturbação dentro desse lar, repreende agora pelo poder do nome de Jesus.
Pai, nós fechamos toda a brecha espiritual dentro da nossa casa. Tudo o que entrou por descuido, por ignorância, por pecado, por escolhas erradas, nós colocamos diante do Senhor e pedimos perdão. Lava-nos, purifica nosso ambiente, purifica nossas palavras, purifica nossos pensamentos. Assim como a vara de Arão tragou as varas dos magos, que o teu poder engula agora toda obra contrária, que toda imitação caia por terra, que toda ameaça seja anulada, que toda seta lançada contra essa família volte sem efeito, que toda tentativa de intimidação perca força diante da tua presença. Levanta, Senhor, uma cobertura espiritual nessa casa. Coloca um muro de fogo ao redor. Guarda portas, guarda janelas, guarda relacionamentos. Dá discernimento para não se misturar com o que não vem de ti. Dá sabedoria para não buscar solução em caminhos errados. Dá firmeza para dizer não ao pecado, não às práticas estranhas, não às brechas. E eu falo com você que está orando comigo agora. Se você recebe essa libertação e essa proteção, escreve com fé nos comentários. Eu creio no poder de Deus. Minha casa é do Senhor. Eu fecho toda a brecha. Se você quer que nós oremos pela sua família, escreve: ore pela minha casa. Não sai agora sem deixar o seu like. Não sai sem se inscrever no canal. Não sai sem compartilhar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, deixa eu aprofundar isso aqui com você, porque isso é muito sério. Depois do que aconteceu no Egito, depois do confronto entre Moisés e os magos, depois de vermos que o mal tem limite diante de Deus, a pergunta que fica não é sobre o poder das trevas. A pergunta é sobre a nossa posição. O que você está enfrentando hoje é ataque? Ou é legalidade? Porque quando existe aliança com Deus, quando existe santidade, quando existe vida de oração, o inimigo até tenta, mas não permanece. Só que quando há porta aberta, quando há prática errada, quando há negligência espiritual, a própria casa fica vulnerável. Tem gente que vive dizendo: estão fazendo algo contra mim, mas nunca para perguntar: eu abri alguma brecha? Vive culpando o ataque externo, mas ignora a desobediência interna. Vive repreendendo, mas não se arrepende. Vive orando, mas não se alinha. E deixa eu falar com amor pastoral. Deus não expõe para envergonhar. Deus revela para proteger. Quando Ele mostra uma porta aberta, não é para condenar você, é para salvar sua casa antes que o prejuízo aumente. Às vezes a brecha está nas palavras dentro de casa. Às vezes está na mágoa não resolvida. Às vezes está no pecado escondido. Às vezes está na amizade errada. Às vezes está no conteúdo consumido. Pequenas decisões criam grandes consequências espirituais. E é por isso que o próximo episódio não é opcional, ele é necessário. Amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, nós vamos continuar a campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, com o episódio 23, Portas Abertas. 7 coisas que dão legalidade espiritual dentro de casa. Nós vamos falar de atitudes práticas, de comportamentos comuns, de coisas que parecem inofensivas, mas que no mundo espiritual funcionam como acesso. Vai ser ensino direto, vai ser confronto maduro, vai ser libertação consciente, porque não adianta só repreender ataque se a porta continua aberta. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha essa palavra com alguém que precisa revisar a própria casa. E escreve agora nos comentários como declaração de fé e posicionamento espiritual: Deus fecha as portas da minha casa. Porque quando a casa decide se alinhar, o céu se movimenta. Quando a família escolhe obedecer, a proteção se estabelece. E quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Não perca! Deus vai